Olá, estudantes, como vocês estão? Eu sou a professora Albani, estou aqui mais uma vez com vocês para ter aula para os quartos e quintos anos e a nossa aula de hoje será sobre acentuação gráfica. Então, vamos lá. Aqui nós vamos fazer uma pequena revisão do que aprendemos nas aulas anteriores, antes de adentrarmos no assunto de hoje. Nós aprendemos que a sílaba tônica, ela recai na última, penúltima ou antepenúltima sílaba de uma palavra. Vocês lembram? Assim sendo, as palavras são classificadas em oxítona, paroxítonas ou proparoxítonas. Aprendemos também que quanto ao número de sílabas, as palavras podem ser classificadas em monossílaba, quando tem apenas uma sílaba, dissílabas, quando tem duas sílabas, ou trissílabas, quando tem três sílabas. Temos também polissílabas, quando a palavra tem 4 ou mais sílabas. Hoje nós vamos aprender sobre 2 sinais gráficos. Vamos aprender sobre o acento agudo. Presta atenção. O acento agudo, ele pode ser usado para acentuar as vogais A, E, I, O ou U. E indica que o som delas é aberto. E temos também o acento circunflexo. No acento circunflexo, nós usamos para acentuar as vogais A, E, O. E indica que o som delas é fechado. Então, vamos ver. Aqui nós temos uma regrinha com palavras monossílabas, né? Então, para acentuarmos as palavras monossílabas, nós usamos o acento agudo. Os monossílabos terminados em A e E abertos são acentuados com o acento agudo. E acentuamos também com o acento circunflexo os monossílabos terminados em E, O fechados, seguidos ou não de S. Então, preste atenção nessa regrinha. Então, nós temos os exemplos. Aqui nós temos Brás e temos gás. Veja que essas duas palavras, elas são monossílabas, porque possuem apenas uma sílaba e são acentuadas, então, com o acento agudo, né? O som aberto. E são seguidos de S. Brás e gás. Aqui, com a letra E, a vogal E, nós temos pés, fé, mês e três. Veja que pés, nós usamos o acento agudo. Fé, também o acento agudo. Já a palavra mês e três, veja o som, são acentuadas com o acento circunflexo. Temos também aqui quando termina em O. O monossílabo terminado em O também recebe o acento agudo, se for aberto, e circunflexo, se for o som fechado. Veja, nó e nós, acento agudo. E pôs, acento circunflexo. Então, vamos lá. Para a gente aprender mais, vamos usar aqui um trava-língua, que é uma brincadeira em que pronunciamos rapidamente e de forma correta versos ou frases difíceis de pronunciar. E que por isso a gente chama de trava-língua. Vamos conhecer? Aqui, um prato de trigo
3 tigres tristes. 2 pratos de trigo para 3 tigres tristes. 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes. Veja que você tem que falar devagar, né? Porque senão, se você não tiver cuidado, é como se travasse a língua. Trava a língua. Então, preste atenção. Nós temos aqui a palavra destacada, que é a palavra 3, né? Que está acentuada. Preste atenção, qual foi o acento usado nesta palavra? Então, foi o acento circunflexo. Por quê? Porque 3 é um monossílabo tônico terminado em E, né? Porque não tem o acento, senão a gente chamaria E. Seguido de S. Veja que tem o S. Por isso, recebe o acento gráfico circunflexo. Vamos lá. Aqui nós temos outro trava-língua. Se cada um vai à casa de cada um, é porque cada um quer que cada um lá vá. Porque se cada um não fosse a casa de cada um, é porque cada um não queria que cada um fosse lá. Tente você aí de casa. Fale bem rápido para ver o que é que acontece. Certo? Então, se você falar bem rápido o texto, ele tem essa característica. É como se você não conseguisse falar corretamente as palavras. Por quê? Porque é como se travasse a língua. É um trava-língua. Certo? Tenta aí de casa, você. Então, veja. Aqui nós temos o acento agudo no trechinho do trava-língua, que diz o seguinte, que cada um lá vá. Então, veja, o lá, ele está acentuado com acento agudo e o vá também está acentuado com acento agudo. Mas por quê que essas palavras receberam este acento? Porque essas palavras são monossílabos terminados em A abertos. Por isso, recebem o acento agudo. Então, vamos para o desafio. Em casa, você vai copiar os monossílabos abaixo do seu caderno, descobrir qual acento deve ser usado e acentuar corretamente um deles, com acento agudo ou com acento circunflexo. Então, entre também na brincadeira, né? A gente trabalhou com trava-língua, você vai chamar alguém da sua casa e juntos ler o trava-língua abaixo. Veja que esse já é menorzinho. Então, o rato roeu a roupa do rei de Roma. Faça junto com alguém da sua casa e descubra o que acontece, ok? Então, nós terminamos nossa aula de hoje e até a próxima. Tchau, tchau!